a minha vida, eu aprendi que herança nós deixamos para as pessoas. As pessoas deixam herança para os seus filhos. É ou não é assim, irmãos? Os pais deixam herança para os filhos. Herança deixamos para as pessoas. E legado nós deixamos nas pessoas. E hoje pela manhã nós ouvimos sobre o legado de alguém. E a Débora falava do testemunho de vida do pai dela. E ela falava que ela queria falar sobre vida. E falar sobre vida e cura. Mas isso não aconteceu aos nossos olhos. O pai dela foi curado e está com o Senhor. E ela falou durante muitos momentos, falou sobre isso, irmãos, isso é lindo, porque o legado, ele vai continuar e perpetuar de gerações em gerações. Amém, queridos? Às vezes nós não entendemos e não compreendemos as nossas atitudes, mas saiba que isso vai refletir diretamente lá na frente, nas suas futuras gerações, como a palavra nos diz. Provérbios 3, 5 e 6 diz assim para nós: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Feche os seus olhos mais uma vez, curve a sua cabeça. Pai querido e Pai amado, vamos nos alimentar da Tua palavra nesse momento. E eu peço, Senhor, que flua do Teu altar, que flua, Senhor, do seu coração para as nossas vidas. Toma-nos, Senhor, de uma forma especial. Fala aos nossos corações de uma forma especial. Em nome de Jesus, meu Deus, que a Tua palavra encontre, Senhor, os corações abertos para ouvir a Tua voz. Que a Tua palavra encontre, Senhor, refúgio, solo fértil, Pai. Usa a minha vida de uma forma especial. É o que eu te peço, meu Deus, no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, irmãos. No dia de hoje nós vamos falar sobre duas coisas que são um pouco difíceis nos dias atuais. Repita assim comigo: confie enquanto descansa. Agora que a gente já se conheceu, irmãos, agora a gente vai falar de novo. Agora que eu já falei para vocês, agora você vai falar com voz de profeta. Eu já ensinei, amém? Então vamos lá. Confie. Mais uma vez, você consegue fazer melhor. Confie enquanto descansa. Aqui nós vemos confie e descansa. São duas coisas muito difíceis de fazermos nos dias atuais. Por quê? Confiança é algo que tem sido muito difícil de encontrar nos dias de hoje. É difícil as pessoas confiarem em outras pessoas. E descansar, pior ainda, irmãos. Porque quando nós vivemos num mundo onde tudo é tão rápido, onde as coisas acontecem de uma forma tão rápida, fica difícil descansar e acalmar o coração. E eu falo para vocês com propriedade, porque durante alguns anos da minha vida eu não tinha esse descanso de coração. Por quê? Porque eu vivia muito ansiosa com as coisas. Eu ficava muito preocupada com as coisas que eu precisava fazer e resolver. Eu já contei sobre isso. E aqui nós vemos: confia enquanto descansa. Confiar, querido, não é algo tão simples assim. Às vezes você pode pensar e falar da boca para fora: eu confio. Mas o seu coração, só Deus sabe como está. E aqui, enquanto nós lemos Provérbios 3, no capítulo 5, Salomão diz para nós: confie no Senhor de todo o seu coração. E não se apoie no seu próprio entendimento. E aqui, querido, já entra algo que eu acho maravilhoso e sensacional, que só os filhos de Deus, herdeiros de Deus, têm. Que é aquela palavrinha que só tem duas letras, que é fé. Quando eu confio no Senhor, eu já estou exercitando a minha fé. Quando eu falo que eu confio no Senhor, eu já estou exercitando a fé, querido. Ele fala aqui para mim e para você: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Porque talvez a situação que nós estamos passando atualmente não é uma das melhores.
E aí você tem que fazer o quê? Confiar, exercitar a sua fé e fazer o quê? Descansar o coração. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa. Às vezes o Vincenzo está dormindo e eu falo, gente, ó, o sono dos justos, o sono dos santos, porque dorme sem preocupação. Fecha o olho lá, irmãos, que está preocupado com nada. Está tudo feito, tudo pago, né? Está tudo certinho. É assim que o Senhor quer conosco. Não quer que quando a gente deita para dormir, a gente fique lá se batendo, vira para um lado, vira para o outro. Cadê o sono que não chega? Você se entupindo de remédio para dormir? Não. O Senhor quer que quando nós formos para o nosso leito dormir, que nós possamos dobrar os nossos joelhos, entregar ao Senhor, falar obrigada, Senhor, pelo dia de hoje. Eu já entrego para o Senhor o dia de amanhã, porque o Senhor já está lá no nosso dia de amanhã. Amém, irmãos? E aí nós fazemos o que? Claro, você pode orar do tempo que você quiser, mas eu estou falando assim, basicamente, agradece pelo dia, entrega o outro dia para o Senhor, e aí, querido, deita lá no seu travesseirinho, descansa. Deus está cuidando de tudo. Enquanto nós estamos descansando, o Senhor está trabalhando a nosso favor, a palavra diz isso para nós. E nós temos que ter a confiança, querido, como a nossa base. Repita comigo, nossa... Voz de profeta, irmão. Nossa base. Algumas das bases que o cristão tem que ter é a confiança, querido. Se você não tiver confiança, mas você tiver uma fé gigante, tem alguma coisa faltando aí. Você precisa ter fé, você precisa confiar no Senhor. Se nós temos fé e não confiamos, nós não temos nada, irmãos. Nós precisamos confiar e ter fé que Ele vai fazer. Já pensou se você começa a construir a casa dos seus sonhos? Posso ouvir um amém? Ninguém vai fazer uma casa dos sonhos lá e fazer um negócio mal feito. Vai abrir, cavar as valas lá e jogar cimento só. E aí vai erguer as paredes. O que vai acontecer, irmãos? Alguém pode falar para mim? Se você só cavar uma vala, começar a encher de cimento lá, colocar os blocos ou tijolo, vai fazer o que, irmãos? Não vai nem precisar do lobo mau, das historinhas dos 3 porquinhos lá para soprar e cair. Vai cair por si só, irmãos. O crente precisa ter a base sólida. Fala para o seu irmão, fala base sólida. E como que nós vamos conseguir essa base sólida? Com a confiança num Deus que pode todas as coisas. Aí o irmão do lado vai olhar para você e vai falar: você está doida falando que vai fazer sua casa, vai comprar seu carro novo? Querido, a visão é sua. Deus deu a visão para você. Se Deus está falando que vai fazer, vai fazer. A base do cristão é a confiança. Eu confio que Deus vai fazer. E aí eu faço o quê? Abro a boca, profetizo e acontece o quê? O Senhor age, irmãos. É simples. O fundamento da nossa vida cristã, Maria Júlia, eu estou de olho. O fundamento da nossa vida cristã tem que ser a fé e a confiança em um Deus inabalável. A nossa confiança não pode ser abalada por nada, querido. Pode ser que às vezes o vento se levanta e você fica meio assim, você fala: e agora, Jesus? E agora nada, irmão. Olha para o Senhor, mantenha seus olhos firmes nele. Confia e descansa. Ele está no controle de tudo. Por alguma vez na sua vida, você já viu Deus perder o controle de algo? Você já viu Deus perder o controle de algo? Nossa, Jesus, Deus falou, haja luz. Né? E aí depois o pecado entrou no mundo, né, pastora Adilson? Aí pronto. Aí Deus olhou aquela situação e falou: eita, como que eu vou fazer agora? Deus falou assim, irmãos. Deus não se preocupou, não. Ele fez tudo novo de novo. Porque Deus é assim. O que paralisa você e a sua fé não vai paralisar o nosso Deus. O que você acha que acabou, eu quero dizer para você, Deus falou para você que acabou? Se Deus falou que não acabou, querido, não tem Satanás nenhum que vai falar para você que acabou. A última palavra vem do meu Deus. Eu vou falar mais uma vez. Se o Senhor disse ao seu respeito que não acabou,
Não adianta potestade nenhuma querer se levantar lá, querido, vai cair por terra, porque a última palavra vem do meu Deus. Aplauda o nome do Senhor. É difícil, irmãos, enquanto nós estamos esperando algo, nós descansarmos. A Gabi está grávida, a Jennifer também está chegando. E não parece que agora que está mais perto de ganhar, a ansiedade aumenta? Irmãos, é assim. Enquanto nós estamos esperando o milagre acontecer, é difícil, irmãos. Olha, não adianta falar, não, pastora, está tudo bem. Não está bem não, irmão. Você pode falar para você que está tudo bem, como nós ouvimos ontem realmente. Falar que está tudo bem, porque nós temos que chorar aos pés de quem? Daquele que pode resolver a situação. Amém, irmãos? Eu não estou falando disso. Eu estou falando daquela pessoa que realmente a situação está difícil e ela é dura na queda. É uma pessoa que tem o coração duro. Deus quer fazer, Deus quer curar, Deus quer operar um milagre, Deus quer fazer grandes coisas, a pessoa está lá, não, porque eu tenho essa doença. Tem nada, irmão, está repreendido em nome de Jesus. A minha Bíblia diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós somos o quê? Sarados. Eu estou curada em nome de Jesus. Não existe nada que o Senhor não possa fazer. Ele pode fazer tudo. Nós acabamos de declarar que Ele é digno de tudo. A sua confiança precisa estar no Senhor, não no seu entendimento. Talvez, querido, até aqui você ficou pensando, não, eu aprendi dessa forma. Eu conheci Jesus assim. Eu aprendi desse jeito. Por que está falando isso? A palavra de Deus não muda, irmão. A nossa confiança precisa estar firmada nele. Nada pode nos tirar da posição em que nós estamos. Nós precisamos confiar e descansar no Senhor. Repita comigo: confiar e descansar no Senhor. Irmãos, claro que às vezes existem situações que, como ser humano, a gente vai deitar a cabeça no travesseiro e o sono não vai vir. Às vezes a cabeça vai ficar ali, pipocando. Eu e o pastor, às vezes a gente deita para dormir e aí eu falo, amor, como é que desliga? Porque aí a gente fica pensando em igreja. Porque tem que fazer isso na igreja, porque tem que fazer aquilo na igreja, porque não sei o que lá na igreja, porque igreja. E quando a gente vai trabalhar em São Paulo, a gente vai no carro também. Igreja, vai marcando aí, porque igreja. Mas aí, irmãos, nós fazemos o quê? Oramos, entregamos nas mãos daquele que é o dono da obra e descansamos o nosso coração. Para que, irmãos, ficar gastando energia à toa? O Senhor está no controle de tudo. Ele prometeu que vai fazer. As nossas autoridades superiores, os nossos líderes, pastor Mário, pastora Bianca, eles tiveram essa visão de profetizar e falar que 2025 é o ano do crescimento. E diante, irmãos, debaixo dessa palavra, debaixo da autoridade deles, que são constituídas sobre nós, nós estamos profetizando que é o ano do crescimento. Mas eu tenho que confiar que é o ano do crescimento. Se eu não confiar que é o ano do crescimento, sabe o que vai acontecer, irmãos? Nada. E aí você vai ficar olhando o irmão do lado crescer, fala misericórdia. Fala, irmão. Você vai ficar olhando o irmão do lado crescer, fala misericórdia. E você vai falar, e eu, Jesus? Fala misericórdia de novo, irmão. Isso não vai acontecer com você não, porque você está ouvindo a palavra está entrando no seu coração. E se até hoje, 8º dia da nossa campanha, Deus não quebrou você e não quebrou seu coração, Ele vai fazer. E o crescimento vai chegar na sua vida em nome de Jesus. Nós precisamos ter intimidade com Ele também. E crer que Ele pode fazer e realizar na nossa vida. É fácil, irmãos, hoje, nos dias atuais, a gente confiar. Você já pensou, vamos usar um exemplo assim, ó. Você vai lá em São Paulo com a sua família. E aí você
Não vou falar de São Paulo não, vou falar, você vai ali em Piracicaba com a sua família, no seu carro, e aí você vê alguém no farol. Você vai colocar dentro do seu carro com a sua família e falar, vamos lá para casa que eu vou dar banho, vou dar comida? Irmão, se você fizer isso, amém pela sua vida. Que o Senhor te guarde. Mas hoje em dia, não são muitas pessoas que fazem assim. Antigamente nós escutávamos histórias de pessoas que faziam isso, ajudavam outras pessoas que vinham de outras cidades. Mas hoje em dia não é assim. Irmãos, a confiança, ela se quebrou de uma forma que eu não sei nem mensurar. E o Senhor está chamando a nossa atenção neste momento e dizendo que nós precisamos voltar a confiar nele. O Senhor não nos desampara, Ele não nos decepciona. Talvez você se decepcionou com um homem, e eu vou falar para você, querido, caso você não tenha ouvido, que eu acho muito difícil. O homem decepciona mesmo. Mas Deus nunca vai te decepcionar. Nunca, querido. Talvez você tenha uma ferida aí no seu coração, na sua alma, e eu sinto por isso. Eu sinto muito por isso, que isso te feriu, que alguém feriu a sua alma, feriu o seu coração, que talvez você carregue isso por muito tempo. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que se você confiar no Senhor, Ele pode arrancar essa tristeza, essa marca, essa ferida que foi feita no seu coração, e Ele trazer tudo novo para você. E plantar, querido, e começar a regar, e você vai crescer em nome de Jesus. Seja dependente do Senhor. Seja totalmente dependente do Senhor. E quando eu falo de ser dependente, é ser totalmente dependente dEle. É não ter medo, querido, de falar, eu vou para o culto hoje e alguém te julgar. É não ter medo, querido, de você falar do Senhor para todas as pessoas. É você não ter medo de olhar para aquela pessoa que está passando por uma situação difícil e você sabe que pode resolver, porque você serve um Deus que pode resolver. Você olhar para ela e falar, Deus pode resolver a sua situação. Durante a ministração eu falei muitas vezes se você tinha coragem de fazer algo. Porque o exército do Senhor, ele é formado por corajosos. Ele é formado por alguns medrosos também, querido, não tem problema. Porque um ajuda o outro. A igreja de Cristo é assim. Nós somos corpos de Cristo. E um corpo nosso, nós temos vários membros diferentes. O exército do Senhor conta comigo e com você. Você pode dizer para o seu irmão, o Senhor conta com você. Olha para outro irmão e fala, o Senhor conta com você. E agora pergunta para ele, você está disponível? Ô irmão, voz de profeta, irmão. Está disposto? Ô irmão, fala de novo, voz de profeta, você não está julgando o irmão não, querido. Ouça, a palavra diz o quê? Crede no Senhor teu Deus e estarás seguros, e crede nos seus profetas e prosperareis. Então olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, você está preparado, irmão? Você está disposto? Se você no seu coração respondeu que está preparado e está disposto, se prepara, querido, porque Deus vai te encher. E o Senhor vai fazer você romper no sobrenatural. É para isso que nós estamos aqui, querido. Não é para ficar contando historinha furada, não. Não é para ficar falando palavrinha bonita que vem afalfar o nosso ego, não. É para falar a palavra de Deus, direcionamento para as nossas vidas, confiança. Sabe por quê, querido? Os nossos filhos nós precisamos ensinar a andar lá fora. E nós estamos aqui falando para você, confia no Senhor de todo o seu coração. Descansa que Ele é fiel para fazer. É simples, irmão. O Senhor é simples, a palavra dele é simples. Não vem com complicação não, irmãos. A nossa base tem que ser a confiança num Deus que é inabalável. Querido, tem que ter fé mesmo. Olha para o seu irmão e fala, irmão, tem que ter fé. E a palavra diz, se for a fé do grão de mostarda, não tem problema, porque o Senhor é com você. Mas
Comece a aumentar a sua fé nessa noite. Comece a confiar mais e mais no Senhor nessa noite. É que eu não encontrei, tem um vídeo, irmãos, de uma menina que ela não enxerga, mas ela faz todos os passos com o pai dela. E tem um momento do vídeo que ela vai dançando, é a coisa mais linda. E aí num dado momento ela toma espaço, não, como é que é a palavra? Isso, obrigada. Toma distância. E ela vai correndo, irmãos, dá um desespero no coração. Quando eu vi o vídeo, Thaís, eu falei, Senhor amado, vai cair essa menina. Irmãos, ela toma distância assim, ó, ela pula. E ela cai no braço do pai dela. Sabe o que eu vejo? É a fé. Às vezes, irmão, o Senhor colocou no seu coração algo tão grande, que você está com tanto medo. E eu vou dizer para você, toma distância agora, dá uma rezinha. Eu sempre falo que foguete não dá ré, mas se você vai dar ré, querido, para pegar impulso, você vai tomar uma distânciazinha assim, ó, e você vai saltar. E o Senhor está te esperando de braços abertos. E Ele vai dizer para você, aleluia. E Ele vai dizer para você, como eu sempre imagino Deus falando para mim. Eu imagino sempre assim, quando eu fico com medo de fazer algo. Quando eu tomo a atitude de fazer, eu fico imaginando que Deus olha e fala assim, até que enfim. Até que enfim você confiou em mim, filha. Irmãos, o meu Deus é assim, eu imagino ele dessa forma. Então nessa noite, continue confiando no Senhor. Continue descansando no Senhor. Creia que Ele vai fazer, querido. E antes de nós encerrarmos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Mateus. Lá em Mateus no capítulo 7. No capítulo 7, no verso 24, eu falei um pouco sobre casa. Olha que interessante. Opa! Eu estava em Lucas. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Querido, o segredo está aqui no primeiro versículo que nós lemos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. E nós lemos Provérbios, confie no Senhor de todo o seu coração. Pratique a palavra do Senhor. Confie no Senhor. A sua casa está firmada sobre a rocha eterna, que é o Deus Altíssimo. Aquele que não muda e não falha. A sua confiança está no Senhor. Eu estou afirmando isso para você nessa noite, que a sua confiança está no Senhor. E se tiver alguma dúvida no seu coração, olhe para o céu, peça perdão para o Senhor e se rasgue diante da presença dEle. Volte a confiar no Senhor de todo o teu coração. Não no seu entendimento, nem na sua força, nem naquilo que você aprendeu, naquilo que você sabe, naquilo que você ouviu. Querido, tudo aquilo que nós sabemos e aprendemos, o Senhor já sabe de tudo. E mais ainda, porque Ele que criou tudo, Ele que fez tudo. Médico, essa doença não é nada para Ele. Ele olha para mim e para você, Ele vê tudo que está certo e tudo que está errado. E quando Ele olha para nós, Ele vê mais o que está errado. Porque está certo é um pouco mais difícil. Deus nos conhece. Deus sabe de tudo de nós, irmãos.
Confie nele de todo o seu coração. Creia nele. Vai descansar essa noite, irmão? Eu não estou falando aqui, às vezes alguém toma remédio controlado e está falando, a pastora está mandando eu parar de tomar o remédio. Eu não sou médica, irmãos. Não sou médica. E não acho certo quem faz essas coisas. Eu não sou médica. Estou dizendo para você, a partir de hoje, vá, entre no seu quarto, ore ao Senhor, entregue a Ele e descanse o seu coração. Você vai dormir, querido, igual um anjo. Eu tenho certeza, irmão, se você pegou essa palavra, se você confia no Senhor, sabe que Ele vai fazer, você vai fazer dessa forma, e vai ser a melhor noite da sua vida. Você vai até sonhar, irmão. Fala pro seu irmão e fala, você vai até sonhar. Irmão, é assim que Deus faz. E depois você conta o testemunho lá. Amém, irmãos?